Na Band FM, quem ama não esquece. Sabe quando você comete um erro e assim que você faz, naquele exato momento, você já percebe que colocou tudo a perder? Pois bem, eu fiz isso. Eu acabei tendo atitudes que machucaram muito uma pessoa especial. E hoje eu tô aqui para pedir principalmente desculpas. E, se possível, uma segunda chance. Há muitos anos eu fui morar com a minha tia e ela vivia numa ruazinha sem saída. Uma rua em que todo mundo se conhecia. A Lucilene trabalhava na época como empregada doméstica em uma das casas. Ela era bem novinha, mas já dava para ver que era uma pessoa de muito caráter. Diferente. Dessas bem corretas. Sabe como é? E eu comecei a ter sentimentos muito verdadeiros por ela. Mas como nossa diferença de idade era muito grande e ela era muito jovem, o nosso amor se tornou impossível, mesmo eu sentindo que ela era especial. Com isso, eu acabei seguindo minha vida, sem nunca tirar ela definitivamente da minha cabeça. Me casei, tive um filho, o Júnior. E o que eu posso dizer é que no começo do meu casamento, tudo era maravilhoso. Mas com o passar do tempo, as dificuldades surgiram e começaram a afetar o meu relacionamento. Quando eu me separei, 10 anos depois, eu decidi ir atrás do meu grande amor. Primeiro, eu procurei pela Lucy nas redes sociais. Fui bem detetive mesmo. Mas aí, depois, eu consegui um número de telefone com a irmã dela, que estava trabalhando na casa daquela minha tia, ainda naquela ruazinha sem saída. Ah, eu nem pensei 2 vezes. Liguei na hora. Que Alexandre? O Alexandre, da rua sem saída, lembra? Ah, poxa vida, eu vou ficar ofendido se você não lembrar, hein? Eu achei você nas redes sociais, e aí eu consegui seu telefone e nossa, você continua igualzinha. Impressionante. Linda, como sempre foi. Seus olhos ainda me encantam da mesma maneira de quando nós éramos jovens. Nossa, me desculpa. É claro que eu lembro sim, meu Deus. Que bom. Quanto tempo, hein? Como é que você tá? Tô bem. Nossa, eu nem acredito que é você mesmo. Como é que anda a sua vida? Você casou, tem filhos? Me conta. Ah, muita coisa aconteceu. Eu casei sim. Tive um filho que é o amor da minha vida. Mas o meu casamento não durou. E aí... que pena. Bem, eu desacreditei no amor. Mas e você? Como é que você tá? Como é que você anda? Eu tive a Yasmin, a minha maior riqueza, uma princesinha. Mas o pai dela não quis nada sério com a gente, então a gente começou a ter muitos Naquele problemas. dia nós conversamos bastante. Marcamos de nos encontrar e aí, depois de tantos anos, nós finalmente nos envolvemos e começamos a namorar. O que eu posso dizer é que eu nem acreditava em tudo que estava acontecendo. Foram 2 meses maravilhosos e bastante intensos. A gente se viu todos os dias. Eu conheci a filha dela e nós sempre passeávamos em família. Mas no meio disso tudo, existiam alguns problemas. Ela seguia a religião dela e sempre ficava com aquela coisa de por que eu também não ia para a igreja, por que também eu não a acompanhava. Ela era muito certinha e não queria ficar mentindo para a igreja dela, porque era muito importante para eles que eu também seguisse a mesma religião. Mas quem dera fosse só esse o problema. O mais grave de tudo, o mais sério, era que ela ainda tinha um sentimento pelo ex dela, sabe? Eu sentia que era algo mal resolvido e infelizmente, com o passar dos dias, eu fui percebendo que não ia adiantar eu insistir. Eu senti que o nosso amor não ia aguentar. Então, ela decidiu terminar tudo comigo.
e me deixou totalmente arrasado, de coração partido. Eu não tinha nenhuma escolha a não ser tentar seguir com a minha vida, já que, para ela tudo estava decidido. Mas eu fiquei mal, viu? Mal mesmo. Depois disso, eu até tive alguns relacionamentos, mas nada sério. Nada dava certo. E isso era porque eu não tirava ela da minha cabeça. Na verdade, desde que eu tinha conhecido a Lucilene, eu nunca tirei essa mulher da minha cabeça. Ela sempre foi a mulher da minha vida. Mas nessa de conhecer uma, conhecer outra, mesmo gostando da Lucilene, eu acabei engravidando uma mulher. Foi totalmente sem planejamento. Mas aquela coisa de tentar fazer as coisas certas, e aí eu acabei indo morar com ela. Com ela e com a nossa filha, Yara. Apesar da boa vontade das duas partes, foi mais um relacionamento que não deu certo. 2 anos se passaram até que eu recebi um telefonema. Um telefonema totalmente inesperado. Quando eu vi quem era, meu coração até disparou. A Lucilene. Oi, Alê. Tudo bem? Tudo! Eu fico até sem jeito de vir falar com você, mas é que eu preciso de ajuda. Como assim? Eu não tô bem, é isso. E você sempre foi tão legal comigo, né? Bom... O que você tem? Pode falar, Lu. Imagina, eu sempre vou te ajudar. Se tiver ao meu alcance, você sabe, você pode contar comigo. Eu nem sei por onde começar. Mas assim... Foi assim, eu acabei me casando, mas... Acabei me casando mais pra agradar as pessoas do que pra mim mesma, sabe? Ele é o pai da minha filha. E eu tinha esperança de dar uma família. Pra ela, pra mim, mas... Eu quebrei a cara. E eu acabei descobrindo que ele já tinha uma outra mulher. Eu tô arrasada. Eu nem queria isso pra mim, eu nem queria casar e agora eu tô assim, humilhada. Eu tô tão infeliz, Alê. Na verdade, eu entendi que o que ela queria era conversar, desabafar, e eu a aconselhei como podia. Falei que ela não precisava estar num casamento ruim com um homem que não dava o valor que ela merecia. Mas o que eu posso falar para você é que naquele momento, o que eu senti mesmo foi esperança, sabe? Esperança porque eu vi que ela queria deixar aquele cara. E era pra mim que ela estava ligando. Ela sabia o quanto eu a valorizava. E era de verdade. Ela sabia que o meu amor era verdadeiro. Desde então, nós voltamos a ter contato. E eu estive ao lado dela naquela fase difícil. Demorou um tempo, mas ela conseguiu se divorciar. E a partir disso, nós voltamos a ficar juntos. Verdade. Juntos e felizes. Felizes demais. Olha, eu posso dizer que eu nunca tinha sido tão feliz na minha vida, sem exagero. A única coisa que eu sentia que atrapalhava um pouco era a minha insegurança. Eu não conseguia evitar. Eu tinha medo que ela fosse terminar tudo de novo comigo, sabe? Para voltar pro ex. Ficava com aquilo na minha cabeça. Só que aí veio a pandemia. E nós ficamos grudados. Tão grudados que quando eu percebi, a gente já estava praticamente morando junto. Mas como eu disse, ela era muito certinha com essas coisas e chegou uma hora que ela disse para mim que se a gente quisesse morar junto, a gente teria que se casar. Mas eu não pensei 2 vezes. Aceitei na hora. Não tinha como fazer uma festa por conta da pandemia e também por questões financeiras. Mas mesmo sendo só no civil, foi o dia mais feliz da minha vida. Nós trocamos votos e fizemos juramentos que ficaram na minha memória para sempre. Foi muito lindo e nem parecia real, de tanto que eu gostava dessa mulher. Mas como eu disse, no meio da pandemia, a minha situação financeira naquele momento não estava bem. Eu tinha perdido o emprego, as contas estavam muito apertadas
E tinha meus filhos também. Era um sufoco. Os meses iam passando e a Lucy que estava conseguindo manter as contas de casa, já que eu estava atolado em dívidas. Homem que já passou por isso sabe como é duro. Que mexe com a gente, mexe com o nosso psicológico, afeta a nossa autoestima. Como a minha esposa estava dando duro no trabalho dela, ela vivia cansada. E eu achava que ela estava muito diferente, sem ter tempo nenhum para mim. E com isso, eu que sempre fui muito inseguro, comecei a criar muita coisa ruim na minha cabeça. Você tá maluco? Não, você tá maluco? Como assim? Eu nem tenho tempo de respirar, eu já vivo estressada com as coisas de casa. E aí você acha que eu vou ter tempo pra outro homem? Ah, pelo amor de Deus, né? Para de ser louco. Não tem ninguém na minha vida. Para com isso. Mas eu tô falando isso porque você tá muito diferente comigo, Lu. Eu não tô diferente. Quando eu chego perto de você, eu sinto que você me evita, sabe? Eu não sei mais o que pensar. Eu não sei se existe outro homem. Eu fico pensando nisso porque eu sinto que você não me quer. Essa é a sua ideia? É sério? Outro homem? É. Meu Deus, não. Quanta imaginação. Será que não passou pela sua cabeça que eu tô cansada por trabalhar tanto pra pagar todas as contas dessa casa? Que eu não tenho tempo pra mim? Que eu vivo cansada, que eu tô estressada, que eu tô preocupada? Não passou nada disso na sua cabeça, Alexandre? Nada? Eu já disse aqui, na minha história, que a Lucilene sempre foi muito certinha, muito correta. E eu ter duvidado da lealdade dela, da fidelidade dela e principalmente do caráter, foi um grande erro, sabe? Aquilo acabou atingindo ela de uma forma grave, porque enquanto ela se matava de trabalhar, eu estava ali, duvidando dela e pensando que ela tinha outro homem. Só que, por mais que a gente tivesse conversado, a minha insegurança, sabe? Eu não consegui evitar essas dúvidas. Eu estava muito inseguro com tudo, muito inseguro. As nossas brigas então foram aumentando cada vez mais. Eu tinha cada dia mais medo que ela me trocasse por outro. A minha insegurança foi arruinando o nosso casamento. Até que, em uma das nossas brigas, eu cheguei a pegar uma mochila e sair de casa. Quando eu me dei conta da besteira que eu estava fazendo, eu voltei correndo, porque eu não queria de jeito nenhum jogar a nossa história no lixo. Eu voltei, arrependido. Voltei correndo, pedindo perdão. Mas aí, eu senti que foi tarde, sabe? Eu ter saído de casa naquela situação foi a gota d'água para ela. A Lu não me aceitou de volta. Nada do que eu disse foi suficiente, sabe? Não adiantou. Era o fim. A minha insegurança acabou com tudo. O meu medo, a minha desconfiança, o meu ciúme até. Eu saí de casa aos prantos, desolado com o estrago que eu tinha feito. E para me deixar ainda mais no chão, eu já tinha feito uma coisa antes que eu não me orgulho em dizer, mas eu tinha hackeado o telefone dela. Foi naquele momento que eu estava com muito medo que ela tivesse outro homem. E aí eu passei a ver todas as mensagens que ela tinha trocado com os irmãos dela. Mensagens que ela pedia para que os irmãos fossem até em casa porque ela estava com medo que eu voltasse. Falou que ela estava com medo de mim. Eu fiquei horrorizado mesmo em ler aquilo. Como? Ela estava com medo de mim? Eu nunca seria capaz de fazer mal nenhum para ela. Eu sempre a respeitei tanto. Por que ela estava com medo? Eu nunca fiz nada de mal. Eu nunca maltratei. Eu nunca traí. Eu nunca fiz nada mesmo que justificasse aquele medo. Eu admito os meus erros. Eu me envergonho deles. Mas eu não consigo esquecer a Lucilene. Depois da nossa separação, eu cheguei a ter crises de ansiedade porque eu não consigo ficar sem ela, sabe? Simplesmente eu não consigo
Eu não consigo. Mas ela não quer me ver, ela não quer falar comigo, ela não quer me ouvir. É por isso que eu resolvi escrever para a Band FM. Eu espero que ela entenda o quanto eu a amo e escute. Escute o que eu tenho para dizer. Eu espero que ela acredite que eu nunca mais vou desconfiar dela. Eu só preciso de mais uma chance para fazer tudo direito. Só mais uma chance, porque eu não consigo viver sem ela. Lucilene, você me mudou como homem. Por sua causa, eu parei de beber, eu não tenho olhos para outra mulher, eu vou à igreja. Você é a razão de tudo, tudo mesmo. Você é o que me faz acreditar que existem coisas boas na vida. Meu amor, eu sei que você está ouvindo. Por favor, me dá essa chance. Pelo amor de Deus, aceite pelo menos conversar e me ouvir. Eu quero ficar cara a cara com você, olho no olho, para dizer tudo o que eu sinto, tudo que você precisa ouvir. Me escuta. Eu quero que você veja a sinceridade nos meus olhos, porque eu te amo muito, muito, e faço de tudo o que for preciso para você me perdoar.